Olá pessoal, aqui novamente o professor Rogério de Araújo, do Laboratório de Finanças. Estou muito feliz de ter conseguido fazer com que vocês chegassem até aqui, a nossa 7ª aula, e eu creio que é uma das melhores aulas que vocês vão assistir até agora. Por quê? Porque a gente vai falar de dinheiro, pessoal. Quem é que não gosta de dinheiro? E como a gente vem falando nessas nossas aulas sobre exportação, a questão é a seguinte: quando eu exporto, quando eu crio um ambiente propício à exportação, junto com esse ambiente propício à exportação aparecem oportunidades que até então não apareceriam para a nossa empresa. Então, nós temos diversas linhas de crédito que estão disponíveis nos bancos públicos, nos bancos privados. Então, nós temos diversas linhas de crédito que existem especificamente para apoiar a exportação, né? Então, são linhas de crédito que eventualmente nos dão mais prazo para eu poder dar prazo para o meu cliente lá fora. São linhas em que eu recebo à vista, mas eu tenho um prazo excelente para o meu cliente. E o que importa para quem está vendendo? É a questão de dar prazo e a questão de poder ter recurso para fazer o quê? Para fazer a produção, para eu completar o ciclo do produto. Então, eu tenho uma exportação garantida por uma carta de crédito, como eu falei há pouco para vocês, na aula anterior, nas aulas anteriores, e eu tenho aí condição, a partir dessa carta de crédito que está me garantindo a aquisição do produto, o pagamento do produto lá fora, eu consigo uma série de benefícios em termos de recursos financeiros para fazer com que meu negócio funcione. Então, pessoal, quando eu exporto, diferente de trabalhar numa situação corriqueira de banco, onde eu tenho capital de giro, onde eu tenho cheque especial, desconto de título, desconto de cheques, eu tenho uma carta na manga que se chama crédito à exportação. Então eu tenho lá uma carta de crédito que garante que eu vou receber. Imagina você ter alguém falando para o banco o seguinte: se meu cliente que está comprando aqui não pagar, eu pago. Que banco não vai te dar dinheiro? Qualquer banco vai te dar dinheiro em função disso. Por quê? Porque existe um banco de primeira linha dizendo para o seu banco aqui, olha, ele tem recurso e condição de pagar, então pode vender. O que o banco... Qual é o risco que fica, então? O risco de você não produzir e não embarcar, né? E é um risco que você não pode correr. Por quê? Porque uma vez que você obtenha o crédito, você tem necessariamente que embarcar. Você vai fazer o embarque dessa operação. Por quê? Porque a execução desses títulos perante os bancos, perante a justiça, de forma geral, ela é muito rápida. Então você não pode deixar que aconteça nenhum problema, porque senão o bicho pega para a sua empresa. Então, vamos começar a entender um pouco. Te deu muita sorte quando eu estava montando essas apresentações para vocês. Muito recentemente, agora em agosto, houve uma palestra do BNDES que foi disponível na internet. Ficou disponível na internet. Então, puxa, lá tem todos os produtos do BNDES que estão disponíveis para os empresários brasileiros. E aí eu fui buscar esses produtos, eu vou começar a falar um pouco deles para vocês aqui. Vou começar falando sobre o BNDES, que todo mundo fala, puxa, BNDES é a linha de crédito mais barata, enfim, todo mundo quer fazer parte desse processo de crédito onde se encontram as linhas de crédito do BNDES. São linhas subsidiadas realmente, são linhas que trazem mais benefícios. Então, a gente vai falar a princípio, antes de chegar nas linhas do dia a dia, isso aí vai ser um pouco mais para o final da aula, a gente vai falar sobre o BNDES Exim, né? Por que é BNDES Exim? Porque existe um banco chamado Exim Bank, que é um banco internacional, que ele é um banco focado no fomento de atividades para países em desenvolvimento, e essas atividades envolvem treinamentos, envolve inovação tecnológica, envolve exportação. Então, como antigamente você tinha recursos do Exim Bank que eram destinados, eram emprestados aos bancos locais para se fazer as exportações, o que o BNDES fez? Ele fez um acordo com o Exim Bank, que é um tipo de BNDES internacional também, e eles se uniram para criar estruturas financeiras que possibilitassem as empresas exportar. Então, hoje, eu tenho várias situações que eu vou começar a passar para vocês aqui. São situações de BNDES Exim pré-embarque e pós-embarque. Então, pré-embarque, basicamente, são operações que eu vou fazer para quê? Para eu antecipar recursos
para eu poder fazer a produção e embarcar o produto. Então, pré-embarque, produzo e embarco. Então, eu saio de uma situação pré-embarque. Agora, pós-embarque, eu estou visando o quê? Eu já produzi, eu já entreguei o produto, já embarquei, e eu vou tratar uma questão que é a seguinte, é prazo para o meu cliente final. Então, é pós-embarque, né? Então, a gente vai começar a falar um pouquinho sobre isso. Com qual que a gente vai começar? Vamos ver? Eu acho que a gente vai começar com a pré-embarque, né? Que faz mais sentido, né? Então, as operações de pré-embarque, eu vou aqui ampliar uma tela para vocês e vocês vão ver aqui como é que são as condições dessa tela. Vou dar um exemplo aqui, nesse organograma que nós temos aqui, como é que vai funcionar. Bom, o exportador ele vai até o agente financeiro e faz uma consulta a esse agente financeiro sobre a possibilidade de ele obter essa operação de pré-embarque. Então ali é a setinha verde número 1. O agente, em função desse pedido, ele faz a consulta também ao BNDES e aprova a operação e contrata essa operação. Então está aqui, ó, aprovação, contratação e pedido de liberação. Depois que eu faço o pedido de liberação, ocorre a efetiva liberação pelo BNDES. Então o BNDES repassa o dinheiro para o agente financeiro, está aqui no 3, e chega até o exportador. O exportador produz e faz o quê? Manda esse produto lá para fora, certo? Então aqui, ó, né, o 4, ó, produção e exportação. O importador recebendo paga, né, paga para o exportador. Essa operação está vinculada junto ao agente financeiro, então o agente financeiro recebe e repassa para o BNDES. Belezinha, pessoal? Então, basicamente o fluxo do pré-embarque é isso. Como é que ele vai funcionar aqui? Então, está aqui, o objetivo é capital de giro para a produção de bens e serviços a serem exportados, mediante o estabelecimento de um compromisso de exportação. Então, a partir do momento que ele tem um contrato, que ele tem uma carta de crédito pré-aprovada lá fora, eu faço o pedido e eu aprovo essa operação. Então, aqui tem os tipos de cliente, empresas produtoras e exportadoras de qualquer porte, e as participações chegam até 90% do valor, observados esses grupos e subgrupos aí. Então, depois eu vou deixar para vocês efetuarem essa pesquisa mais a fundo, temos o link aí nessa apresentação, vocês podem pesquisar com mais carinho, tá? Então, aqui na questão do pré-embarque, eu tenho até 36 meses de prazo para o grupo 1 e até 24 meses para os demais bens. Esse grupo 1, basicamente, é máquinas e equipamentos, né? Por que tudo isso? Porque a economia do jeito que ela está, onde nós temos o maior ganho em termos de agregação de valor em produtos finais, em máquinas e equipamentos. Então, eles dão uma atenção especial para esse subgrupo, para quê? Para que a gente possa fazer a exportação de produtos com maior valor agregado. O prazo de embarque é durante o prazo de financiamento, então eu tenho um prazo alongado para eu fazer um embarque, né? E aí o prazo de amortização vai até 24 meses para esse subgrupo que é o mais privilegiado aí do máquinas e equipamentos e até 12 meses para os demais bens. Eu tenho uma carência, né? No qual é feito o pagamento de juros trimestralmente e eu tenho uma amortização com pagamentos mensais de principal e juros. Então, pessoal, lembrando a vocês que essa operação de pré-embarque, ela é feita justamente para que você possa produzir, né? Que você possa produzir esse equipamento e embarcar, né? Então, temos que observar que as condições relativas a cada tipo de produto são específicas. E para você ter acesso a isso, efetivamente você tem que ter conta num banco, que seja particular ou público, né, que tenha acesso às linhas. Então você vai procurar, no próprio BNDES ele já vai destacar quais são os bancos que têm acesso a essas linhas de crédito, né? Você já vai ver o enquadramento da sua empresa e vai ver se você consegue fazer ou não. Perfeito? Então, por que eu estou falando dessas linhas de crédito para você, do pré-embarque? Para você fazer o seu produto, produzir e exportar. Eu tenho do pós-embarque, que assim, eu não vou me deter em muitos detalhes, mas vai trabalhar o quê? A partir do momento que você embarcou, você vai ter o BL, né, que é o comprovante de embarque, você vai pegar esse produto, essa linha de crédito de pós-embarque, da mesma forma, e vai dar prazo para o seu cliente pagar. O seu cliente vai ter, eventualmente, dependendo do tipo de produto, é uma máquina pesada.
ele vai ter até 15 anos para pagar essa máquina. Para o BNDES, você recebe à vista. Então lembre-se bem, você recebe à vista, né? Então, interessante você saber que existe esse tipo de operação de crédito. Agora, mais interessante é você saber o seguinte, existe uma linha específica, também de Exim, pré-embarque, que ela é feita para uma empresa que a gente chama de uma empresa mãe, né? Então você pode ser fornecedor de uma empresa que está exportando através daquela linha de crédito, né? Então é como se eu, exportador de máquinas e equipamentos pesados, eu pudesse estender esse benefício dessa linha de crédito aos meus fornecedores. Então eu sou fornecedor de uma grande empresa, eu posso tomar de forma indireta esse crédito, por quê? Porque a empresa para a qual eu vendo, para a qual eu forneço, ela faz parte de um processo de exportação que está sendo coberto pelo BNDES Exim. Então, bastante importante que você saiba isso. Outra coisa que nós temos, saindo um pouco já do BNDES Exim, temos aí outras linhas de crédito PSI, enfim, são linhas que já são voltadas para pequenas e grandes, médias e grandes empresas. Então, eu não vou ficar tomando o nosso tempo em função de coisas que a gente vai levar um tempo ainda para chegar lá. Eu estou dizendo que nós estamos aqui tratando de um ambiente de micro e pequenas empresas. Então, eu sabendo que eu tenho essa possibilidade de trabalhar em conjunto com uma empresa grande que precisa de um fornecedor, eu posso ser beneficiado por isso. Muito bem, dentro desse ambiente de BNDES, de linhas do governo, nós temos o PROGER. O PROGER é o Programa de Geração de Emprego e Renda. Como é que funciona o PROGER? O PROGER ele possui linhas de crédito que vão beneficiar você a produzir também as máquinas e equipamentos que você quer produzir. Então, são linhas de crédito, por exemplo, vai um pouco além da produção também. Você vai ter uma questão seguinte, você quer participar de uma feira no exterior, você quer fazer uma viagem para o exterior. Então, está compreendido nessas linhas de crédito do PROGER a possibilidade de você usar a linha de crédito para montar um stand numa feira, você montar um stand no exterior, né? Também você tem hoje possibilidade de usar um negócio chamado cartão BNDES, né? O cartão BNDES pode te ajudar na aquisição de matéria-prima, você pode comprar além da matéria-prima, fazer uma viagem, mandar um representante comercial seu. Tudo isso você vai pegar, vai entrar no site do BNDES, vai registrar o interesse da sua empresa em ter um cartão de crédito, um cartão do BNDES, e vai direcionar para qual banco você quer, porque eventualmente obviamente você tem conta em algum banco. E se seu banco for um dos bancos autorizados a trabalhar com o cartão BNDES, você já vai direcionar o seu pedido para aquela agência que você tem conta. Então a agência recebe o pedido, faz a análise de crédito, verifica a possibilidade de você ter ou não aquele crédito aprovado, e tendo o crédito aprovado, você tem a possibilidade de ter um cartão de até R$1 milhão por CNPJ para você fazer os seus investimentos, né? Então você vai ter até 36 meses para pagar com juros subsidiados também. Então, muito importante que você saiba isso, né? Que você tem ferramentas que possibilitam com que você tenha acesso a fontes de recurso que têm como origem as suas operações, né? Que tem como lastro as suas operações de crédito de exportação, de venda de mercadoria e exportação de mercadoria. Aí a gente vai sair daí um pouco, né? Falamos de BNDES, de cartão BNDES. Aí no dia a dia, como é que funciona? No dia a dia vai funcionar da seguinte forma. Eu vou ter nas agências bancárias, né, nas agências especializadas eventualmente, eu vou ter um negócio chamado ACC. O ACC é o adiantamento do contrato de câmbio. Então, eu fiz uma venda para o exterior, eu tenho um prazo para embarcar. Eu vou embarcar daqui a 4 meses. Então, isso tudo está descrito em todas as documentações, tem o prazo para o embarque, tem o que eu vou embarcar, qual tipo de produto e tem o valor. À medida que eu fiz esse contrato e que eu mandei, eu formalizei esse conjunto de dados aí sobre a minha venda, lá fora eu teria, nesse caso, como eu já expliquei para vocês, uma carta de crédito garantindo o pagamento para mim.
O ACC nada mais é do que eu fazer o adiantamento, né, o desconto dessa carta de crédito. Eu estou trazendo daqui de 4 meses para hoje o valor que eu levaria 4 meses para receber. Então eu tenho lá 100 mil dólares, 50 mil dólares de exportação, eu recebo hoje os 50 mil dólares, produzo e tenho somente que embarcar o volume que eu contratei. O volume está embarcado? Tá, então é dado baixa. Por quê? Né? Porque daí quem vai pagar o banco é o cliente lá fora. O banco já me adiantou em cima de uma carta de crédito que vai ser paga para o banco daí. E aí nesse momento que o banco ganha os juros tão sonhados, que faz parte do processo de intermediação do banco. Agora, e o ACE? Vamos supor que eu levei 4 meses para fazer essa exportação. Eu adiantei, produzi e embarquei. Chegou no 4º mês, eu decido o seguinte, ó, o meu cliente é um cara bom, eu vou dar mais 4 meses de prazo para ele. Eu posso dar até 6 meses de prazo para ele pagar. Então, eu faço um ACE, um adiantamento sobre cambiais entregues. Né? Então, eu dou mais 6 meses para ele pagar. Olha que legal. Então, eu estou criando formas, de uma forma financeira, que vai dar um fôlego para esse meu cliente me pagar. Não é interessante? Então, com isso, eu consigo, numa única operação, eu consigo dar até 1 ano para o cliente me pagar. Eu consigo usar o dinheiro no início do ano e consigo fazer com que o meu cliente pague o banco só no final do ano. Então, é bem possível, lógico, vai ter juros embutidos. Qual a taxa de juros que é utilizado? Isso é interessante a gente deixar bem claro. Quando eu estou tratando de BNDES, linhas de crédito em reais, eu estou falando de TJLP, a taxa de juros de longo prazo aqui do Brasil. Agora, quando eu falo de moeda estrangeira, a taxa de juros que nós utilizamos é a LIBOR, se escreve LIBOR, né? LIBOR quer dizer London Interest Banking Offering Rate, ou seja, é a taxa de juros, é a taxa de intermediação do setor bancário do Reino Unido, de Londres, ok? Então é uma taxa que vem lá de Londres e é utilizada de forma global. Por que é utilizada de forma global? Porque Londres fica exatamente no centro fica embaixo do meridiano de Greenwich, então está exatamente no centro do mundo. Então, de uma forma ou de outra, todas as instituições financeiras do mundo, elas têm escritório em Londres, que é para poder fazer as operações de compra e troca e venda de moedas entre os países. Ok? Então, por isso que nós utilizamos a taxa que se chama LIBOR. Então, a LIBOR é uma taxa bem pequena, ela é bem ínfima. Eu tenho medo de até dizer o quanto estaria hoje, mas assim, varia muito pouco, de 1 a 3% ao ano. Né? E em cima disso, os bancos põem mais uma sobretaxa de juros, que é para fazer o quê? Que é para ter um ganho maior nas operações, né? Para ter um aumento de spread nessas operações de crédito. Então, pessoal, agora que você entendeu um pouco sobre a questão das taxas de juros, a gente vai recapitular um pouquinho sobre os principais produtos e serviços que nós temos, bancários, né, que nós temos para exportação. Então, eu tenho o câmbio pronto de exportação, que é o fechamento de câmbio em cima dos pagamentos que você recebe. Então, quando você receber, normalmente você vai ter que fechar um câmbio que é para transformar em reais os dólares ou os euros que você está recebendo como pagamento. Né? Você tem a carta de crédito de exportação, você tem a cobrança documentária de exportação, que eu falei lá atrás, pode fazer por carta de crédito ou cobrança. Tem o ACC e o ACE, que eu dei uma explanação geral aqui para vocês, mas eu tenho a intenção de fazer com vocês, tão logo a gente possa combinar, um webinário que vai tratar sobre essa questão do ACC e ACE, clarear mais isso para vocês, tá? Você tem também as notas de crédito à exportação e as cédulas de crédito à exportação, que também são outras formas que os bancos utilizam para financiar a exportação para você. Né? BNDES Exim, que nós demos uma pincelada bem legal aqui no início, e especificamente a Caixa Econômica Federal, ela tem um produto novo que se chama Giro Caixa para Exportação. Né? Então, é uma linha de crédito específica para quem exporta, com juros subsidiados, então acho que vale a pena você correr atrás e dar uma olhada em relação a isso. Muito bem.
Com isso, pessoal, tendo essa visão panorâmica do que é o mercado de crédito bancário, de como que os negócios funcionam, eu queria deixar aqui, então, o registro de que nós estamos, em nome do Laboratório de Finanças, né, muito felizes por vocês terem completado, nesse instante, vocês acabam de completar, vocês não estão sabendo, vocês acabam de completar o 7º passo, né? De uma forma ou de outra, você tem uma visão geral hoje de como é que funciona um processo de exportação, você tem acesso a muita informação que até então eram informações que estavam espalhadas, estavam perdidas, e através do nosso esforço, através da dedicação da nossa equipe, a gente conseguiu reunir, compilar tudo isso e trazer esse pacote para você, que com certeza vai fazer diferença na sua vida a partir de agora. Então, espero que você tenha acompanhado as nossas aulas, espero que você tenha feito os nossos testes, que você tenha obtido as notas necessárias para que você possa, a partir de agora, ter disponível o certificado de conclusão desse nosso curso. Aproveito para informar vocês que a nossa plataforma IAD, você tem acesso por 40 dias, 24 horas por dia, ao conteúdo total desse curso. Então, lá você pode baixar os arquivos, você pode fazer o download dos arquivos e guardar esse material para você, que com certeza vai ser bastante útil daqui para frente. Certamente nós vamos nos encontrar mais uma vez para fazer aí trazer para você novas informações, novos assuntos. Esperamos encontrá-los em novos cursos. E eu gostaria de deixar assim o nosso agradecimento por ter nos acompanhado, por ter nos escolhido e por dado a honra de estarmos aí presentes dentro da sua casa, levando um pouco daquilo que a gente julga necessário para o seu crescimento profissional, para o seu crescimento pessoal e principalmente para que você consiga encontrar uma forma mais rápida, mais objetiva e mais honesta de ficar um pouquinho mais rico a cada dia fazendo operações de comércio exterior e exportação. Pessoal, nosso grande abraço, um grande abraço da família do Laboratório de Finanças e nos vemos no próximo curso. Até mais!